África Antiga, o Reino de Kush. Quando eu digo África, o que vem à sua cabeça? País ou continente? A África é imaginada quase sempre como um país, mas na verdade é um continente com 54 países e centenas de povos e culturas. Na África vivem pessoas de diferentes cores e origens e são faladas mais de 1000 línguas. Algumas, como o Swahili e o Yorubá, com milhões de falantes. A África é imaginada também como um lugar marcado por pobreza, doença, fome e guerra. A África, porém, tem cidades populosas, com prédios altos e avenidas largas, como essas que vemos nas fotografias. Embora sejam vistos muitas vezes como parados no tempo, a África e os africanos têm uma história rica e tão movimentada quanto a da Europa, por exemplo. A Núbia. Nas terras banhadas pelo Nilo e situadas ao sul do Egito, viveram os povos negros da Núbia, que tinham culturas e línguas próprias. Nessa região, o rio Nilo funcionou como um enorme corredor, através do qual os povos se comunicavam e comerciavam. Os núbios vendiam para o Egito ouro, marfim, ébano, penas de avestruz e peles de leopardo. E do Egito compravam vasos, pérolas, joias, entre outras coisas. No relacionamento entre egípcios e núbios, alguns períodos foram de paz e outros de guerra. Por volta de 1530 a.C., o Egito dos faraós dominou a Núbia e passou a cobrar tributos dos núbios, como mostram as pinturas murais nas tumbas egípcias daquela época. O Reino de Kush. Em 1070 a.C., no entanto, os núbios libertaram-se do domínio egípcio e formaram o Reino de Kush. Por volta de 730 a.C., um príncipe cuxita de nome Pei assumiu o poder e passou a reinar tanto sobre Kush quanto sobre o Egito. Começava assim a 25ª dinastia, conhecida como Dinastia dos Faraós Negros. Essa dinastia reinou sobre Egito e Kush por cerca de 86 anos, até que os assírios, um povo vindo da Ásia, tomaram a capital do imenso império. O faraó cuxita Taharka então recuou o centro do seu poder para o sul. Inicialmente, os cuxitas estabeleceram sua capital na cidade de Napata. Posteriormente, o rei Aspelta deslocou a capital para a cidade de Meroe, um importante porto fluvial. Mulher e poder no Reino de Kush. Uma característica das sociedades africanas da antiguidade é o importante papel desempenhado pela mulher. No Reino de Kush, a mulher chegava inclusive à chefia do governo com o título de Candace, rainha-mãe. Além disso, muitas vezes a Candace tinha um papel decisivo na escolha do sucessor de seu filho. No tempo em que a capital de Kush era Meroe, o império foi governado por várias Candaces, entre elas Amanirenas, Nauidemaque e Amanichaqueto. Amanichaqueto liderou a resistência cuxita ao Império Romano, o maior da antiguidade, e conseguiu um acordo de paz com o imperador Otávio Augusto, vantajoso para os cuxitas. No Reino de Kush, a escolha do rei seguia um padrão próprio. Enquanto no Egito o filho sucedia ao pai, em Kush eram as lideranças internas que indicavam um entre os vários pretendentes ao cargo de rei. Com isso, os pretendentes impopulares ou sem capacidade para o cargo eram geralmente excluídos. Após a escolha feita por essas lideranças, eles consultavam o oráculo, lançando sementes ao chão para ver se o deus da cidade concordava com a escolha. Economia.
No início de sua história, os cuxitas retiravam água do rio com o chadufe, um instrumento movido por força humana. No século III, descobriram a saquia, um dispositivo movido por animais e conectado a duas rodas. Com ele era possível retirar mais água em menos tempo. Os cuxitas cultivavam o trigo, a cevada e o sorgo, uma planta nativa da Núbia, atual Sudão. O sorgo é um cereal plantado hoje também no Brasil. Os cuxitas criavam gado de chifres longo e curto e carneiros, cabras e cavalos usados no transporte de mercadorias. O reino de Cuxi era rico em minérios, com destaque para o ouro. Os cuxitas eram bons joalheiros. Nas pirâmides reais foram encontradas joias de vários modelos: colares, braceletes, pingentes, anéis e brincos de ouro, prata e pedras preciosas. O marfim também era usado pelos artesãos meroítas, em combinação com os metais nobres, como o ouro e a prata. O legado do reino de Cuxi. Cuxi deixou de ser um centro de poder por conta da perda do controle das rotas comerciais e da ascensão de um outro reino africano na região, o Reino de Axum. O reino de Cuxi, no entanto, nos legou saberes, pirâmides, templos, sarcófagos e avenidas com grandes estátuas de pedra, entre outros. Esses vestígios todos são uma prova da capacidade dos núbios de criarem arte, técnica, ciência e civilização. Você está no canal Por Amor à História. Venha com a gente, dê um like, inscreva-se e ative o sininho.